Boa noite, ministro Reginaldo. O senhor disse que essa manifestação do presidente Lula foi um grito de protesto diante desse massacre humanitário em Gaza. No entanto, quando ele diz que o que ocorreu em Gaza nunca houve antes, salvo o que foi feito por Hitler no Holocausto, ele está, ao mesmo tempo, banalizando o Holocausto, comparando este episódio com outros, invisibilizando outras tragédias humanitárias, como na Etiópia, que era onde ele estava justamente quando deu essa declaração, e para não ir tão longe, como, por exemplo, a morte, o massacre de 50 mil jovens negros por ano no Brasil. E eu estou aqui citando o argumento da pesquisadora do movimento negro brasileiro, Lia Schuchmann, que é muito reputada neste assunto, e ela faz essa crítica ao presidente Lula com essa declaração. Ou seja, para defender um povo em sofrimento, ele acabou agredindo vários outros povos que também sofrem massacres e sofreram. Faz sentido essa inflamação política num conflito como o de Israel e Palestina, tendo em vista que, com essas declarações, Lula reitera o posicionamento dele alinhado à esquerda e antagoniza mais uma vez com o bolsonarismo e o ex-presidente Bolsonaro, que é um aliado conhecido do Netanyahu? Thaís, onde o presidente Lula estava? Estava numa reunião com países árabes, tinha recebido o primeiro-ministro da Palestina, ouvido relatos gravíssimos, ouvido relatos de outras agências ligadas ao sistema da ONU, recebendo essas informações de forma permanente. Então, a fala do presidente está localizada àquela realidade. O presidente já falou várias vezes aqui do Brasil sobre o massacre de jovens negros. Aliás, o presidente Lula sempre foi um combatente da violência que existe em relação à juventude negra. Inclusive, na semana passada, Thaís, o presidente Lula estava no Complexo do Alemão, lançando um Instituto Federal, apostando na educação para a gente dar oportunidade para os jovens negros. Mas o presidente Lula já falou várias outras vezes. A fala deles textualmente foi que nunca houve um conflito, um massacre como ocorre em Gaza, salvo no Holocausto por Hitler. Mas ele estava falando sobre um conflito bélico, Mas foi uma colocação, Thaís, então, infeliz? Porque se ele exclui todos os outros massacres... Sabe o que é infeliz, Thaís? Sabe o que é infeliz? É a vida de uma mãe palestina que está vendo a sua criança sendo bombardeada ou traumatizada após um bombardeio. Infeliz são médicos e médicas como eu não conseguirem fazer o seu trabalho porque está sendo bombardeado e está sendo desrespeitado um conjunto de regras que a própria ONU estabelece sobre conflitos como esse. Isso é profundamente infeliz. E o presidente Lula reagiu a essa situação. E o acerto maior, na minha opinião, se referencia, inclusive, pelo fato dos Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, até os Estados Unidos está reagindo hoje a dizer que tem que ter o cessar-fogo nesse conflito que mata dezenas de milhares de pessoas. Desculpa, essa foi a avaliação que o presidente fez hoje, cedo? Ele não demonstrou nenhum arrependimento quando ele conversou? Ele em nenhum momento ele falou que ele exagerou nos termos? Qual foi a avaliação que ele fez hoje cedo? Não, essa avaliação que eu estou fazendo. Mas só teve com ele hoje, a avaliação que eu estou fazendo. E ele reforçou a situação do cenário, das denúncias, das imagens, dos relatos, daquilo não só que o presidente Lula está percebendo, mas outras lideranças internacionais também estão percebendo. O grito que o presidente Lula deu nesse momento é o grito de outras lideranças internacionais, não só chefes de Estado, não só pessoas da sociedade como um todo, profissionais de saúde, profissionais da ONU, da conjunto de agências multilaterais, ou seja, o presidente Lula reverberou num momento específico que estava vivendo, essa situação do massacre. Mais uma vez mostrou a sua posição humanitária de se indignar diante do massacre que está acontecendo. E o mundo está se indignando, Por isso que eu digo que o grande fato político, diplomático do dia de hoje é o fato dos Estados Unidos querer apresentar, como foi noticiado, querer apresentar no Conselho da ONU uma resolução favorável ao cessar-fogo imediato.